Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Cura da hemorroíça e ressurreição da filha de Jairo. E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo, vem e impõe nela as mãos para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele, por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque dizia: Se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: Vês a multidão que te comprime e perguntas: Quem te tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés, e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse teu mal. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: Não temais, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em alta voz. Entrando, disse: Por que este alvoroço, este pranto? A menina não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam, e com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, o que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto, e mandou que dessem de comer à menina. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois do milagre do endemoniado, o Senhor opera outro milagre, ressuscitando a filha do chefe da sinagoga. E para iniciar esta narrativa, diz o evangelista: E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado. Santo Agostinho. Deve-se compreender que o que se acrescenta sobre a filha do chefe da sinagoga ocorreu quando Jesus tinha atravessado o mar na barca. Mas quanto tempo depois, não é evidente.
Se não tivesse havido um intervalo, não haveria tempo para acontecer o que Mateus narra sobre o jantar em sua casa. Depois disto, não se seguiu imediatamente nada senão o episódio da filha do chefe da sinagoga. Assim, pois, Marcos entrelaçou a narrativa de modo que a própria passagem claramente indique que se narra, na sequência, o que ocorreu na continuação. Segue-se. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo. Pseudo Crisóstomo. Citou o nome por conta dos judeus que ali havia, para que a reputação do milagre se fizesse manifesta. Segue-se. E vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo. E com efeito, Mateus narra que o chefe da sinagoga tinha anunciado que a menina estava morta. Já Marcos diz que estava gravemente enferma, mas que depois disso foi anunciado ao chefe da sinagoga, com quem o Senhor deveria ir, que a menina estava morta. Mateus, portanto, dá a conhecer o mesmo fato, a saber que ressuscitou uma morta, dizendo, para abreviar, que tinha morrido aquela que, evidentemente, foi ressuscitada. Santo Agostinho. Ele atende, pois, não às palavras do pai sobre a filha, mas, o que é o mais importante, à sua vontade. Estava com efeito de tal modo desesperado que antes queria que ela ressuscitasse, não acreditando poder encontrar viva aquela que tinha deixado prestes a morrer. Teofilacto Diócrida. Este homem foi parcialmente fiel na medida em que lançou-se aos pés de Jesus, mas, na medida em que implorou que viesse, mostrou que não tinha tanta fé quanto convinha. Com efeito, convinha dizer: Dize uma palavra e minha filha será curada. Segue-se. Jesus acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão. São João Crisóstomo. Esta mulher famosa e conhecida de todos não ousava aproximar-se manifestamente do Senhor, nem a vir diante dele, pois, segundo a lei, era impura. Por conta disso, tocou-o por detrás, e não de frente, pois não ousava fazê-lo. E tampouco tocou seu vestido, mas a fímbria do vestido. E não foi a fímbria, mas seu pensamento que a salvou. Segue-se. Porque dizia: Se ao menos tocar suas roupas, serei salvo. Teofilacto Diócrida. Esta mulher é fidelíssima, ela que teve a confiança na cura pela fímbria, razão pela qual em seguida ficou sã, por isso se segue. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Pseudo Crisóstomo. Aos que pela fé tocam Cristo, são doadas, com sua vontade, suas virtudes. Por isso se segue. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou minhas roupas? As virtudes do Salvador dele saem não localmente ou corporalmente, abandonando de algum modo. Sendo elas incorpóreas, saem em direção a uns, são doadas a outros, mas não estão fora daquele de quem se diz que saíram, assim como as ciências que pelo doutor são distribuídas aos alunos. Diz, pois, conhecendo em si mesmo a virtude que saíra dele, para que compreendas que a mulher recebeu a saúde com o conhecimento dele, não a sua revelia. Perguntava, no entanto: Quem me tocou? Conquanto soubesse quem tinha sido, chamou-a para revelá-la, publicar sua fé e para que a virtude da obra milagrosa não fosse entregue ao esquecimento. Segue-se. Os discípulos disseram-lhe: Vês a multidão que te comprime e perguntas: Quem me tocou? Mas o Senhor tinha perguntado: Quem me tocou? Isto é, pelo pensamento e pela fé. Com efeito, as turbas não me tocam comprimindo-me, pois não se aproximam pelo pensamento e pela fé. Segue-se. Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Teofilacto Diócrida. Pois queria o Senhor revelar a mulher, primeiramente para aprovar sua fé, em seguida para exortar à confiança o chefe da sinagoga, pois assim sua filha seria curada, e ao mesmo tempo para libertar a mulher do temor. Com efeito, a mulher tinha medo, pois tinha roubado a saúde, razão pela qual se segue.
Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. São Beda. Eis para onde se dirigia a pergunta, para que a mulher confessasse a verdade de sua longa infidelidade e da abrupta credulidade e cura. E assim ela é confirmada na fé e dá aos outros o exemplo. Segue-se. E ele disse-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique curada desse teu mal. Ele não disse: Tua fé vai te salvar, mas sim te salvou, como se dissesse: No que acreditaste, já te tornaste salva. São João Crisóstomo. Ele chama-a de filha em razão de sua fé, pois a fé em Cristo dá a filiação de Deus. Teofilacto Diócrida. Também lhe disse: Vai em paz, isto é, em repouso, como se dissesse: Vai, repousa, pois até aqui estiveste em apuros e perturbações. Pseudo Crisóstomo. Ou disse: Vai em paz, enviando-a ao bem último, pois Deus habita na paz, para que saibas que não foi curada apenas no corpo, mas também purificada das causas do sofrimento corporal, isto é, dos pecados. Pseudo Jerônimo. De outra parte, em sentido místico, depois da mulher vem Jairo, o chefe da sinagoga, pois, quando tiver entrado a plenitude das gentes, então todo o povo de Israel será salvo. Jairo se traduz como o que ilumina ou o iluminado, isto é, o povo judaico, tendo abandonado a sombra da letra, iluminado e esclarecido pelo Espírito, lançando-se aos pés do Verbo, isto é, humilhando-se para a encarnação de Jesus, roga pela sua filha. Pois quem vive para si, faz com que vivam os outros. Também Abraão, Moisés e Samuel rogaram pelo povo morto, e Jesus escutou suas preces. São Beda. Mas, enquanto se dirige o Senhor para curar a menina, é comprimido pela turba, pois, oferecendo advertências salutares ao povo da Judéia, é acabrunhado pelos costumes nocivos do povo carnal. Já a mulher com fluxo de sangue e curada pelo Senhor é a Igreja, a rebanhada das nações. Com efeito, o fluxo de sangue pode ser adequadamente compreendido como que se pratica tanto em função da mancha da idolatria quanto do deleite da carne e do sangue. Mas, enquanto o Verbo de Deus decide salvar a Judéia, o povo gentio, com segura esperança, arrebata dos outros a salvação preparada e prometida. Teofilacto Diócrida. Ou, pela mulher que sofria o fluxo de sangue, deves compreender a natureza humana, pois o pecado fluía em abundância, o qual, matando a alma, como que derramava o sangue das nossas almas. Esta não pôde ser curada por muitos médicos, isto é, por muitos dos sábios deste mundo, da lei e dos profetas. Mas logo que tocou a fímbria de Cristo, isto é, sua carne foi curada. Com efeito, quem crê no Filho de Deus encarnado é quem lhe toca a fímbria do vestido. São Beda. Uma única mulher crédula toca o Senhor, pois aquele que é acabrunhado por diversas heresias ou costumes perversos somente é venerado fielmente pelo coração da Igreja Católica, e a Igreja dos Gentios vem por detrás, pois não vendo o Senhor presente na carne, chega a graça de sua fé depois de consumados os mistérios de sua encarnação, e assim, merecendo pela participação nos seus mistérios ser salva dos pecados, como que por um toque em seu vestido, estancou a fonte de seu sangue. O Senhor, por seu turno, olhava em roda para ver quem tinha feito isso, pois julga dignos de seu olhar e de sua misericórdia todos aqueles que merecem ser salvos. Teofilacto Diócrida. Aquele que estava em volta do chefe da sinagoga acreditava que Cristo era um dos profetas, e por isso julgavam que deviam suplicar-lhe para que viesse e orasse sobre a menina. Mas como a menina já tinha exalado o último suspiro, julgavam que não deviam pedir-lhe, e por isso se diz: ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre?
mas o Senhor mesmo convida o pai a ter confiança. Diz-lhe então: não temas, crê somente. Santo Agostinho. Não se lê que consentiu com os que lhe anunciavam e se opunham a que o mestre viesse, mas dizendo o Senhor: não temas, crê somente, não repreendeu um desesperado, mas deu ainda mais forças a um crente. Se de outra parte o evangelista tivesse relatado que o chefe da sinagoga disse o mesmo que diziam aqueles que vinham de sua casa, isto é, que Jesus não fosse mais incomodado, as palavras que Mateus afirma ter ele dito, isto é, que a menina estava morta, estariam em contradição com seus pensamentos. Segue-se, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Teofilacto Diócrida. Pois o humilde Cristo não quis operar nada por ostentação. Segue-se, chegaram à casa do chefe da sinagoga, e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Pseudo Crisóstomo. Ele, no entanto, ordenou que não fizessem prantos, como se a menina não estivesse morta, mas dormindo. Por isso se segue. Entrando, disse: por que este alvoroço, este pranto? A criança não morreu, está dormindo. Pseudo Jerônimo. Ao chefe da sinagoga foi dito: tua filha está morta. Jesus, por seu turno, disse: não está morta, mas dorme. As duas coisas são verdadeiras, como se dissesse: está morta para vós, mas para mim, dorme. São Beda. Com efeito, para os homens que não puderam reanimá-la, ela estava morta. Para Deus, dormia. Ele, em cuja disposição tanto a alma vivia, quanto repousava a carne que iria ressuscitar. Daí surgiu o costume entre os cristãos de chamar os mortos e de cuja ressurreição não se duvida, de aqueles que dormem. Segue-se, e caçoavam dele. Teofilacto Diócrida. Zombavam dele como se não pudesse fazer mais nada, mas ele expôs contra suas testemunhas que, se a reanimar, verdadeiramente terá ressuscitado uma morta, fazendo algo de milagroso. São Beda. E uma vez que preferiam zombar da palavra daquele que ressuscita a nela crer, merecidamente são expulsos como indignos de ver o poder do que ressuscita e o mistério da ressuscitada. Por isso se segue. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que o acompanhavam, e com eles entrou onde estava a criança. São João Crisóstomo. Ou, para excluir a ostentação, não permitiu que todos ficassem consigo, para que tivesse depois testemunhas do poder divino. Escolheu dos discípulos os 3 principais, e o pai e a mãe da menina, como mais necessários que todos os outros. E deu vida à menina com a mão e a palavra, por isso se segue. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Com efeito, a mão de Jesus, tendo o poder de dar a vida, vivifica o corpo morto. Já a voz acorda aquela que jazia. Por isso se segue. No mesmo instante, a menina se levantou e andava. São Jerônimo. Alguém acusa o evangelista de mentir por ter acrescentado eu te digo, enquanto, em hebraico, Talita cum significa menina, levanta-te. Mas esta adição foi feita para exprimir de modo mais enfático o pensamento de quem chamava e ordenava. Segue-se, pois já tinha 12 anos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glose. O evangelista acrescentou isto para mostrar que a menina tinha esta idade, pois podia andar. No seu ato de andar, ela se revela não somente desperta, mas também perfeitamente curada. Segue-se. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto, e mandou que dessem de comer à menina. São João Crisóstomo. Para mostrar que realmente a tinha despertado, e não de modo imaginário. São Beda. Já em sentido místico, uma vez salva a mulher do fluxo de sangue, logo em seguida anuncia-se que a filha do chefe da sinagoga está morta, pois,
Enquanto a igreja dos gentios, purificada da mancha dos vícios, em função do mérito da fé é denominada filha, imediatamente a sinagoga é libertada do zelo da perfídia e da inveja. Da perfídia, pois não quis crer em Cristo. Da inveja, pois afligiu-se porque a igreja creu. E o que diziam os mensageiros ao chefe da sinagoga, para que incomodar mais o mestre? Hoje é dito por aqueles que veem a condição da sinagoga abandonada por Deus, de modo que não creem que possa ser restaurada. E por isso julgam que não se lhe deva suplicar pela ressurreição dela. Mas, se o chefe da sinagoga, isto é, a Assembleia dos Doutores da Lei, quiser crer, também a sinagoga a ele submetida será salva. E uma vez que a sinagoga perdeu a alegria da habitação do Senhor, como recompensa por sua infidelidade, ela como que jaz entre os que choram e gritam. Mas, segurando a mão da menina, o Senhor a fez levantar, pois, a não ser que antes sejam purificadas as mãos dos judeus que estão cheias de sangue, a sinagoga morta não ressurgirá. Na cura da mulher hemorroíça e no reerguimento da menina, mostra-se a salvação do gênero humano, que foi dispensada pelo Senhor de tal modo que, primeiramente, alguns de Israel viessem à fé. Depois entraria a plenitude da gente, e assim todo o povo de Israel será salvo. E a menina tinha 12 anos, ao passo que a mulher tinha sofrido por 12 anos, pois os pecados dos que não creem aparecem no início da fé dos que creem, razão pela qual foi dito: creu Abraão em Deus, e lhe foi imputado como justiça. São Gregório Magno. Já em sentido moral, nosso Redentor ressuscita a menina na casa, o jovem da porta para fora, Lázaro no sepulcro. Até então, jaz morto em casa quem vive escondido no pecado. Já é conduzido da porta para fora aquele cuja iniquidade é revelada até a loucura da perpetração pública. É soterrado pelo montão da sepultura aquele que, pela perpetração da maldade, também se encontra acabrunhado sob o peso do hábito. São Beda. E deve-se notar que faltas mais leves e cotidianas se podem curar pelo remédio de uma penitência mais leve. Daí que o Senhor tenha ressuscitado com uma voz muito dócil a menina que jazia no quarto, dizendo: menina, levanta-te. Mas, para que pudesse transpor a barreira do sepulcro de um morto de 4 dias, retumbou com o espírito, perturbou a si mesmo e derramou lágrimas. Com efeito, quanto mais grave a morte da alma, tanto mais enérgica é a necessidade de que persista o fervor do penitente. Mas também se deve notar que a culpa pública exige um remédio público. Por isso Lázaro, chamado de dentro do sepulcro, foi visto pelo povo. Já os pecados leves podem ser apagados por uma penitência secreta. Por isso, a menina que jazia em casa levantou-se diante de poucas testemunhas, às quais se ordenou que o fato não fosse divulgado a ninguém. Também a turba é expulsa para fora para que a menina seja ressuscitada. Pois, se antes não for expulsa dos locais mais secretos do coração a multidão de preocupações mundanas, não ressurge a alma que interiormente jaz morta. E convenientemente ela se levanta e anda, pois a alma ressuscitada dos pecados não deve apenas reerguer-se das imundícies das más ações, mas também progredir nas boas obras, e logo se faz necessário que seja saciada com o pão celeste, vale dizer, que seja feita participante da palavra divina e do altar. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,